Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados. Espero que você esteja bem, seu par também. E agradeço pela tua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Pois é, hoje é Dia dos Namorados e o amor está no ar. O comércio está aquecido, é grande o movimento nas lojas. A data é reconhecida como a terceira maior em vendas de presentes, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. Sou casado há 8 anos já, e aí é aquele negócio, né? A gente sempre tem que agradar quem a gente ama, fazer tudo o que a gente pode para que a gente ama. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala que celebrar o amor é também aprender a cuidar dele todos os dias. A gente está dando atenção devida, a gente está se doando da maneira como tem que se doar, a gente está vivendo essa relação com generosidade, como a gente tem que ter, né? Caso de maus tratos tem final feliz em Cachoeira do Sul. Cachorra amarrada em árvore na noite mais fria da semana foi adotada por um morador do bairro Coab. Ele conseguiu cortar daí, onde ela estava presa. Aí eu peguei um pote de comida, peguei um pote de água, tanto que tá ali, e trouxe ela para dentro de casa. Eu digo, eu não vou deixar o bicho na rua, né, cara? Na edição de hoje, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, fala sobre obras na ERS 403 a respeito da aplicação e cumprimento de prazos relativos aos recursos enviados pelo governo federal para o estado e ações de contenção contra novos eventos climáticos. E hoje também é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Por isso, eu recebo ao vivo a assistente social Daniela Fontoura da Mota. Nós vamos entender como identificar e denunciar situações que violam o direito de crianças e adolescentes. E você de casa pode participar desse bate-papo tão importante, em que a gente vai tentar entender aqui quais são os limites, o que uma criança, o que uma adolescente pode fazer e o que ele não pode. Qual é a situação do Brasil, qual é a situação de Cachoeira do Sul neste contexto. E você pode então enviar a sua pergunta, o seu comentário sobre este assunto, sobre os outros também. Tá na telinha o número do nosso WhatsApp, 51997697129 é o número do WhatsApp. Você também pode interagir por meio das lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Comércio dos namorados aquecido. Pesquisa indica que mais de 60% dos porto-alegrenses devem gastar um valor igual ou maior do que no ano passado. A data é reconhecida como a terceira maior em vendas de presentes, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. Eu já sou casado há 8 anos já, e aí é aquele negócio, né? A gente sempre tem que agradar quem a gente ama, fazer tudo o que a gente pode para que a gente ama, porque é dar e receber, né? No Brasil, desde 1948, o dia 12 de junho é a data do calendário reservada para a troca de presentes entre casais. Para este ano, as preferências de compra devem ser roupas, perfumes e acessórios. Eu tô achando que o movimento está até melhor agora para o Dia dos Namorados do que foi no Dia das Mães. O movimento ele tá bem grande, né, comparado com o ano passado, porque nós também tivemos a enchente, né, no ano passado, então tivemos uma dificuldade em venda, né. Mas esse ano a procura está bem grande aqui no shopping, bastante flores, balões, temos bastante variedades também. Pois é, em junho do ano passado, o Rio Grande do Sul ainda sofria muito com as enchentes. E com isso, a data ficou em segundo plano. Também por isso, a expectativa para este ano é de aumento nas vendas. Segundo pesquisa realizada pela CDL, mais de 2/3 dos porto-alegrenses pretendem gastar entre R$100 e R$500. O ano passado a gente estava em função da enchente, né? Então a gente acabou ficando em casa e o nosso bairro, que é o Maitá, tinha sido atingido, então não tinha sido... A gente não teve a oportunidade de comemorar, né? Então esse ano a gente já fez uma reserva, já antecipada, já vim comprar o presente antes, já estou bem mais organizada. E aproveitar para curtir um pouquinho, né? A pesquisa indicou ainda que a maioria dos presentes será destinada a cônjuges, mas o que realmente importa é aproveitar o tempo que temos ao lado de quem amamos.
vamos aproveitar, vamos levar, vamos fazer as pazes com a mulher, com a namorada, né, com a melhor amiga, que afinal de contas hoje é um dia de confraternização e a gente poder expressar através de um presentinho, um mimo para quem a gente gosta, ama. O presentinho sempre chega em boa hora, né, nesse Dia dos Namorados. Pois é, nós estamos chegando agora na hora do quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. E a Lisiane hoje vai falar um pouquinho também sobre Dia dos Namorados e ampliar um pouco esse assunto, a questão dos relacionamentos. Primeiramente, a gente tem informação que, infelizmente, os casamentos estão durando cada vez menos em nosso país. E tem muitos fatores que podem afetar e culminar nesse dado. Talvez a correria do dia a dia, um relacionamento que não é devidamente cultivado, né? E aí com o tempo vai se desgastando, daqui a pouco as pessoas estão ali vivendo juntas, né, na mesma casa, mas aquela conexão vai se perdendo. São reflexões importantes que a gente pode aproveitar para fazer nesse Dia dos Namorados. E a Lisiane está chegando para isso agora no Dia de Terapia. Olá, pessoal! Hoje é dia 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Dia de a gente comemorar o romance, comemorar o amor, porque o que nos move, o que nos dá vida é o amor no nosso cotidiano, né? Quem não gosta de estar apaixonado, quem não gosta de ter alguém para amar? Todos nós gostamos. E é necessário que se tenha um dia para a gente celebrar o amor, justamente para a gente rever as conexões que a gente tem com os nossos companheiros ou companheiras, com os nossos namorados, maridos, esposas, namoradas, né? Porque no dia a dia, muitas vezes, a gente não cuida muito da relação porque temos muitas outras coisas para fazer. Mas essa relação, ela também precisa ser cultivada. Para que uma relação afetiva, amorosa dê certo, várias características precisam ser observadas. A individualidade de cada um, o respeito pela pessoa e pela relação, a generosidade, a empatia. Então tem várias características que elas precisam ser obedecidas e respeitadas para que o relacionamento possa dar certo. Não é fácil a gente manter um relacionamento afetivo, né? Muitas vezes os problemas que acontecem no dia a dia fazem até com que a gente questione, mas será que eu estou amando essa pessoa ainda ou eu estou acostumada a viver com ela? Porque dentro de um relacionamento, problemas vão acontecer, logicamente, né? E a gente tem que estar preparado para dialogar, para resolver e para continuar a jornada, a caminhada com muito afeto, com muito respeito, com muito amor. Então esse dia 12 de junho, Dia dos Namorados, dia de celebrar o amor, que vem para nos dar um alento na nossa vida. O que seríamos de nós se a gente não tivesse a capacidade de amar, de se doar, de tentar ser feliz ao lado de uma outra pessoa, principalmente no momento onde os relacionamentos sérios estão assim, ó, em baixa. As pessoas, elas não estão querendo se relacionar muito, se relacionam, no primeiro problema que aparece, elas terminam a relação. Então hoje está difícil para tu encontrar pessoas que queiram dividir a vida com alguém, que queiram investir numa relação, com todos os ganhos e perdas que a gente tem dentro de uma relação, porque afinal de contas são duas pessoas diferentes, que se gostam e que vão ter que viver juntos. E essas pessoas vão ter que achar um meio termo para poder viver bem, né? E este meio termo o que embasa esse meio termo é o respeito que a gente tem que ter pela pessoa e pela relação. Começa por aí. Então a gente vê hoje pessoas com muitas dificuldades de começar um relacionamento novo. Querem ficar sozinhos porque estão mais confortáveis, porque se acomodaram, mas nada substitui o afeto que a gente pode sentir dentro da gente por uma outra pessoa. Isso é vida, é prazer, é saúde física e mental, é tudo de bom a gente estar apaixonado, estar amando alguém. Então nesse dia 12 é o dia da gente sentar, né, com a nossa parceria e comemorar ter estado mais um ano juntos, apesar de todas as dificuldades, comemorar ter estado mais um ano juntos e poder dar uma olhadinha nessa relação, né? Deixar esse dia para olhar a relação, como é que está a relação? A gente está dando atenção devida? A gente está se doando da maneira como tem que se doar? A gente está
vivendo essa relação com generosidade, como a gente tem que ter, né? Com empatia, eu me coloco no lugar do outro para saber como é que está a nossa relação. Então, dia 12 de junho é dia disso, dia de cuidar da relação, independente se essa relação é de namoro, de casados, não importa. Dia 12 de junho é o dia de celebrar o amor. Então hoje, né, façam alguma coisa especial, olhem para a relação, dialoguem, tenham episódios de carinho e de afeto, que às vezes na correria do dia a dia a gente até esquece de um beijo, de um abraço, de uma atenção, de um carinho a mais, né? Aproveitem o dia hoje para surpreender, para mostrar que, olha, apesar dos problemas, ainda existe amor aqui, a gente ainda está aqui para tudo o que vier pela frente. Feliz de quem tem um amor para cultivar, feliz de quem tem paciência para cultivar esse amor, né? Para entender o outro. Tem que ter paciência, a gente às vezes precisa de uma boa dose de generosidade e de paciência para entender o outro e para poder então caminhar juntos nos objetivos que aquele casal traçou para a sua vida juntos em comum. Isso é muito importante. Então eu desejo hoje um super Dia dos Namorados, que o amor esteja no ar, que os afetos estejam saltitantes, né? E que se possa comemorar esse dia da melhor forma, da forma mais carinhosa e gostosa possível. Até a próxima, pessoal! E daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Você pode aproveitar, inclusive, para homenagear o seu amor. Por que não, né? Hoje é o Dia dos Namorados, então a gente abre um espaço generoso aqui no NT Sul para isso também. Manda sua mensagem, mande seu recadinho. Se você tem uma história diferente, curiosa aí, você pode compartilhar com a gente, claro, se você assim desejar. Nosso WhatsApp é o 51997697129. E as lives que já estão no ar aí no Facebook, no YouTube, você também pode acessar e mandar o seu recadinho por meio do chat, no caso do YouTube, ou da live diretamente ali no Facebook também. Estou esperando pelo seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo para o nosso primeiro bloco de interatividade. Caso de maus tratos e abandono de animais são recorrentes em praticamente todo o país, infelizmente. Aqui em Cachoeira do Sul, um episódio semelhante gerou repercussão após uma cachorra ser encontrada amarrada em uma árvore no bairro Coab. Moradores se sensibilizaram, mas um escolheu fazer a diferença. A imagem compartilhada por uma telespectadora choca pelo fato de ainda existirem pessoas que tomam essa atitude cruel. Uma cadela foi encontrada atada a uma árvore acompanhada apenas de alguns pertences em evidente situação de abandono. O ocorrido gerou comoção entre os vizinhos do bairro Coab, que se mostraram sensibilizados diante da crueldade do abandono e da vulnerabilidade em que o animal se encontrava. Tocado pela situação, o Jarbas tomou uma atitude de empatia e responsabilidade e decidiu acolher e adotar a cachorra. Seu novo nome é Jade. Deixaram uma latada na árvore ali. Aí eu olhei e eu disse, meu vizinho aqui, o Valder, aqui ao lado, não tem animais. Ele não tem tempo de ter animais. Ele e a esposa dele trabalham. Aí eu esperei um tempo, né? Aí como ele está de férias, eu fui ali e chamei ele. Perguntei ao Valder, e aí adquiri um novo inquilino? Ele, não. Eu digo, olha aqui, cara. Eu digo, mas que isso? Aí estava ela atada. A Jade, que agora estou chamando de Jade, estava atada ali com um colchão, sem um pote de água, sem um pote de comida. Aí vamos ter que dar um jeito, né, cara? Aí procuramos o Sempra, aí eles não tinham viatura para vir acolher e coisa. Aí eu esperei. Ele conseguiu cortar daí onde ela estava presa. Aí eu peguei um pote de comida, peguei um pote de água, tanto que tá ali, e trouxe ela para dentro de casa. Eu digo, eu não vou deixar o bicho na rua, né, cara? Enquanto o animal ainda estava amarrado, o Sempra foi acionado para realizar o resgate. No entanto, a cadela apresentava comportamento agressivo, o que impedia que as pessoas se aproximassem. A equipe da prefeitura informou que não conseguiria se deslocar até o local naquele momento
e orientou que o animal fosse solto ou que os bombeiros fossem chamados, o que acabou gerando um impasse com os moradores. Quando existe um animal em flagrante denúncia de maus tratos, a pessoa pode ligar para o 190. O 190, seja via Brigada Militar, seja via Patran, vai verificar a ocorrência e se entender que é configurado maus tratos, porque a gente recebe muita denúncia falsa também. Ela entra em contato com a Secretaria, seja no administrativo conosco ou com o sobreaviso do SEMPRA, e a gente vai com a fiscalização e faz, via de regra, esse recolhimento. Quando é maus tratos e quando eventualmente tem algum ataque de animais a pessoas, como aconteceu recentemente, que a gente foi lá e recolheu os animais. Cães oriundos de abandono, cães nas ruas. Esse é um serviço que a Secretaria não faz. O SEMPRA, ele tem todos os seus quase 300 cães, que são cães oriundos de denúncias de maus tratos. Os cães de rua que são abandonados, eles podem ser, quando identificados, eles podem, como você bem falou, a pessoa pode fazer uma avaliação se ela pode emergencialmente recolher aquele animal e posteriormente ligar aqui para a Secretaria para pedir apoio. Por quê? A gente tem um trabalho super bacana e de parceria com as ONGs aqui de Cachoeira que nos ajudam nesse processo de adoção, de divulgação. A Secretaria, inclusive, tem um contrato de parceria com as ONGs para que, para lares temporários, a gente forneça castração, forneça ração por um tempo determinado, mas o recolhimento em si de animais abandonados nas ruas, a Prefeitura não disponibiliza esse serviço. É importante que a população saiba. Abandonar um animal é crime previsto em lei e deve ser combatido com seriedade. A história da Jade, embora tenha começado de forma triste, teve um desfecho de esperança, graças à solidariedade do Jarbas, que escolheu fazer a diferença. É isso aí. A gente tem que aproveitar esse momento aqui também para condenar, né, essa prática das pessoas que têm ali um animalzinho, largar o bicho na rua, como esse caso, como a gente viu. Recebemos ao longo dessa semana mensagens, inclusive fazendo referência a essa situação de um animalzinho que foi simplesmente no frio, amarrado numa árvore e ali ficou. Então, se alguém tem uma dificuldade, não consegue cuidar de um dos seus pets, dos seus animais de estimação, precisa fazer contato com as ONGs, enfim, buscar um apoio, mas não largar na rua dessa maneira como a gente viu aí na reportagem. Bom, que o final foi feliz, como contou aí o Bernardo na reportagem. Gente, o vice-governador Gabriel Souza esteve ontem em Cachoeira do Sul participando do Cacisque ao Meio-Dia, um evento empresarial que aconteceu na Sociedade Rio Branco. Em sua exposição, ele trouxe um raio-x das ações do governo estadual, especialmente no pós-enchente. Após o evento, ele conversou com a repórter Thelma Tomás sobre as obras da ERS 403, a respeito da aplicação e cumprimento de prazos relativos aos recursos enviados pelo governo federal para o estado e ações de contenção contra novos eventos climáticos. Vice-governador, então, vem a Cachoeira trazendo um pouco também da prestação de contas do governo, mas recebendo muitas demandas. Alguns pontos essenciais aqui, a ERS 403, especialmente com a proximidade da interdição total da Ponte do Fandango, é uma demanda premente para a Cachoeira. O que o governo traz de efetivo depois da troca, de mais uma vez, da empresa responsável pelas obras? Nós temos 2 lotes, 4 lotes. 2 deles, o primeiro e o último, já foram requalificados no ano passado com novo asfalto e sinalização. Os 2 do meio que nós temos no primeiro deles, que é o trecho ainda de Cachoeira do Sul, 6 quilômetros a serem pavimentados, conclusão da pavimentação. E este a empresa está trabalhando, que é a empresa Compasul. O recurso está garantido para que ela possa rapidamente, assim que terminar a obra, nós finalizaremos os pagamentos conforme determina a legislação brasileira. O trecho outro, que é de Rio Pardo, que também faltam 6 quilômetros, é que teve esse problema do contrato, porque a primeira colocada da licitação faliu, a segunda colocada não aceitou assumir o contrato, tivemos que chamar a terceira colocada, que por sinal é a mesma do outro trecho, é a própria Compasul também. Então nós estamos finalizando a assinatura do contrato da Compasul, temos que reorganizar esse contrato, fazer um reequilíbrio do contrato, que é um contrato de 1998, o asfalto frio, por exemplo, de asfalto quente, a tonelagem mudou da rodovia,
o volume diário médio de veículos, etc. Então esse é que é o problema um pouco mais demorado, né, que nós vamos agora no segundo semestre resolver e pretendemos já dar imediatamente ordem de início na obra, porque não é o problema do recurso, como falei, já foram mais de 40 milhões de reais investidos nessa rodovia pelo Estado, pelo governo atual, do governador Eduardo Leite, mas infelizmente há essa lentidão por parte da empresa contratada e que nós estamos, né, firmemente cobrando para que a gente possa rapidamente entregar a obra. A nova empresa vai ficar responsável, inclusive, pela sinalização do trabalho que a empresa antiga não concluiu? Sim, exatamente. Então, a empresa tem que entregar a obra completa. Pavimento, com a drenagem e também a sinalização horizontal e vertical. Outro ponto que eu aproveito para lhe questionar com relação à sua reunião com o governo federal, afinando ainda dados e ações para a reconstrução do Rio Grande do Sul pós-inundações de 2024. O que de efetivo chega agora para a população afetada? O motivo pelo qual o ministro Rui Costa esteve em Porto Alegre, que é o conselho gestor do chamado FIRES, que é o fundo onde estão depositados os recursos federais para a elaboração dos projetos e realização das obras de contenção de cheias, em especial na região metropolitana e outras regiões. Essa reunião foi muito produtiva, porque nós pactuamos prazos, estamos trabalhando já para assinar um primeiro contrato de atualização do anteprojeto de Eldorado do Sul esse mês de junho, e nós vamos com isso rapidamente desenvolver o restante do cronograma. O cronograma está no prazo, né, estamos pactuados, temos que estar afinados, deixar as disputas políticas de lado. E foi isso que nós fizemos ontem. A reunião foi de alto nível, muito produtiva. Né? Agradeço muito aqui o ministro Rui Costa por ter vindo ao Rio Grande do Sul e entendo que ele também saiu satisfeito aí com os resultados da reunião, pelo que ele mesmo expôs ao fim dela. Por fim, ainda nesse tema, o governador Eduardo Leite disse que algumas medidas já estavam sendo adotadas e informação direta para a TV Cachoeira, no sentido de conter inundações e até alguns outros eventos adversos que a gente agora chegando nesse período do inverno fica sempre mais receoso. O que a gente pode já trazer de efetivo, a última manifestação que ele nos trouxe já é há 2 meses, de efetivo de ações concretas, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre? Nós já desenvolvemos uma série de políticas, compramos equipamentos novos, nós temos radares hoje de última geração que estão cobrindo todo o território gaúcho, estão chegando mais 2 radares, além do que já chegou, já está instalado na capital, Porto Alegre, teremos mais 2 radares, são radares próprios do Estado, então o próprio Estado vai ter, antigamente o Estado terceirizava o serviço, hoje o Estado vai ter, a partir dessa aquisição, uma rede própria, né, de monitoramento do clima, além disso mais de 100 estações hidrometeorológicas, que não é só controlar pelo radar o quanto de chuva vai vir e onde estará a chuva, mas também o que acontecerá com a chuva quando ela encontrar o rio. Né? O que vai acontecer do ponto de vista de transbordamento da calha do rio, inundações, então as estações hidrometeorológicas digitalizadas, já contratadas, equipamentos para as forças de segurança, novos botes, aeronaves de resgate, também caminhonetes 4x4. Estamos fazendo 9 sedes regionais da Defesa Civil no interior do estado e uma grande sede estadual em Porto Alegre, utilizando do prédio antigo, da antiga CE, lá no final da Avenida Ipiranga e assim por diante. E além disso, já passamos 172 milhões de reais para o município de Porto Alegre para colaborar nos esforços da Prefeitura Municipal, que é quem tem a responsabilidade de fazer o sistema de drenagem da cidade. Então, o sistema de drenagem da cidade, de limpeza dos bueiros, de hidrojateamento da tubulação do esgoto pluvial e também, naturalmente, da estação de bombeamento, etc., receberam um aporte de 172 milhões de reais do governo do estado para que a gente possa ter o reforço no esforço que a Prefeitura Municipal tem feito. É competência da Prefeitura, mas o governo do estado não se exime de colaborar no sentido de ter uma política pública ainda melhor no futuro próximo. Gente, o prefeito Balardim anunciou na manhã de hoje o novo coordenador de educação de trânsito do município, Lucas Armando Bica. Ele já prestou serviço público com passagem pelo Exército Brasileiro e tem formação em gestão pública. Lucas assume o compromisso no lugar da professora aposentada Marieta Streck, que deixou o cargo. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você se expressar, para você mandar o recado. E adivinhe, você de casa, qual é o tema que está predominando aqui nas nossas interatividades, nas mensagens que nós estamos recebendo. Dia dos Namorados?
Acertou! Muito obrigado a você que já mandou seu recadinho, fazendo aquela homenagem apaixonada aí pro seu amor. O WhatsApp tá na tela, 51997697129. Vem comigo, vamos ver quem manda o seu recado aqui. Juliana Martins, quero desejar um feliz Dia dos Namorados pro meu marido, Ney Barreto, e dizer que sou muito grata por ele me fazer feliz todos os dias. Já são 16 anos de casamento. Obrigado, Juliana, pela participação. Abraço para ti aí e pro Ney Barreto. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. Olda Maria, quero desejar ao meu esposo Lauro, meu eterno namorado, um feliz Dia dos Namorados. São 41 anos festejando esta data com muito amor e carinho. Muito bom, grande abraço a esse casal querido, né? Que Deus conceda muito amor, muitas felicidades para vocês aí. Quem mais? Mais recadinhos? Olha aí, ó, seu Lourenço Nunes e a dona Zilma. Abraços para minha eterna namorada Zilma e a todos os casais. Lourenço Nunes é meu pai aí, né? E aí esta bela foto, muito bom. Obrigado, parabéns, Deus abençoe vocês aí também ricamente. Mais recadinhos da audiência, Adriana Zanotto Ávila, feliz Dia dos Namorados a todos os casais, especialmente ao meu esposo, pelo nosso amor. Neste ano completamos 37 anos juntos. Obrigado, Adriana, pela companhia, por mandar o recadinho pra gente. Parabéns aí pra ti e pro seu esposo também nesta data tão especial. Mais um recadinho aqui ainda, o Gilney Loreto está participando. Quero homenagear minha esposa Joelcia pelo nosso Dia dos Namorados. Te amo muito. E aí o Gilney compartilha a foto com a gente aqui. Obrigado, Gilney. Um abraço para ti e também para Joelcia. Daqui a pouquinho tem mais recados, tem mais um bloco de interatividade. Então, se você quiser fazer a sua homenagem também, mandar o seu recadinho, vai enviando para o nosso WhatsApp 51997697129 e com carinho a gente põe no ar aqui também o seu recado. Intervalo agora, na volta eu recebo ao vivo a assistente social Daniela Fontoura da Mota. Hoje também é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Por isso, nós vamos entender como identificar e denunciar situações que violam os direitos de crianças e adolescentes. E vamos trazer a previsão do tempo para todo o território gaúcho. Sábado tem virada no tempo, podem ocorrer temporais. Todos os detalhes aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo e nós vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Parece outro dia em comparação com o que amanheceu hoje, não é? De manhã com muita cerração, tempo bastante fechado aqui em Cachoeira e agora o céu azulzinho, azulzinho, nuvem nem para remédio. Mas tem aí uma informação que pode ser preocupante no radar, que é uma virada no tempo no sábado com alerta para temporais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, inclusive aqui para a região de Cachoeira do Sul. A gente confere detalhes agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com cerração forte, como a gente vê nas imagens. Já ficou menos frio, mas a sensação foi de frio. O sol predomina ao longo do dia e as temperaturas sobem um pouquinho mais que ontem. Mínima 7 graus e máxima 18. Sexta-feira deve ter sol entre nuvens e a temperatura sobe um pouquinho mais. Mínima 9 graus e máxima 19. Sábado tem virada no tempo com o ingresso de uma frente fria. Há risco de temporais com vento e granizo. Não é possível dizer com certeza sobre a severidade dessa condição. Mas ontem, o meteorologista Gustavo Verardo já fez esse alerta aqui no NT Sul e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul também manifestou preocupação com essa situação. Mínima 12 graus em Cachoeira do Sul e máxima 18. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho segue sob a influência de uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica neste Dia dos Namorados. Conforme a Metsul meteorologista, o sol predomina no estado, com períodos de céu claro e poucas nuvens. Durante a tarde, as temperaturas devem se elevar mais em comparação aos últimos dias. Diversos municípios devem registrar máxima de 20 graus. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Também 20 em Uruguaiana, na fronteira oeste.
Na região norte, em Passo Fundo, 18. Em Santa Maria, na região central, máxima de 20. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima também de 20 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 17 graus. Restam apenas 110 doses da vacina contra a dengue em Cachoeira do Sul. Segundo a Secretaria da Saúde, a vacinação está ocorrendo em 4 locais diferentes. Na EAP do bairro Marina e nas ESFs dos bairros Quinta da Boa Vista, Ponche Verde e Barcelos. O horário para atendimento é das 7h15 até as 11h45 da manhã e da 1 até as 3h30 da tarde. Lembrando que a vacina está disponível de segunda a sexta-feira para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. Para se vacinar, basta comparecer a um desses locais mencionados e apresentar carteira de vacinação e um documento com CPF. E vamos a mais um bloco de interatividade, recados chegando aqui na TV, 519-9769-7129, o número para você interagir com a gente, vem para a telinha. O Celso está participando, quero homenagear minha eterna namorada Cláudia. Obrigado, Celso, pela participação, abraço para ti e para Cláudia. Temos aqui também o Matheus, recebi presente da minha esposa Adriana Pereira Pedroso. Feliz Dia dos Namorados a ela. Obrigado, Matheus, pela participação. Abraço aí para ti e para Adriana. Quem mais? Temos mais recados. Wilton Santos, feliz Dia dos Namorados e também feliz aniversário à minha esposa Márcia. Então, parabéns, hoje é duplo, né? Obrigado, Wilton, pela participação. Felicidades aí para Márcia. Temos outros assuntos que também estão chegando aqui, a gente traz alguns deles ao ar. A Lourdes está dizendo aqui o seguinte: essa é a espoleta, desapareceu na rua Zumbi dos Palmares há uma semana. Se alguém estiver com ela ou se tiver encontrado por aí, por favor, entre em contato. E a Lourdes manda o contato que está aqui na tela, 51998752831. Então, se alguém ver, né, manda um recadinho aí para Lourdes. Obrigado, Lourdes, pela tua participação, sucesso na busca, tá bom? Ficamos torcendo por ti. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. Thales Schmidt, a gatinha da nossa filha sumiu ontem aqui no bairro Ponche Verde. O nome dela é Luna. Se alguém a encontrou, faça contato conosco. E aí o Thales também manda um contatinho aqui. É o 99747-3035. Então, se alguém ver aí essa gatinha andando pela rua, né? Entre em contato que com certeza o Thales e a filhinha dele vai ficar muito feliz. Bom, daqui a pouquinho mais recados por aqui. Gente, o programa Famílias Acolhedoras do Ministério Público pretende ampliar a sua área de abrangência, sensibilizando pessoas em todos os municípios para que sirvam de lares temporários a crianças e adolescentes que são afastados de seus responsáveis legais. A proposta pretende evitar o encaminhamento dessas pessoas para as casas-lares, onde normalmente ficam em situações como essas, permitindo que tenham uma experiência menos traumática e mais humanizada e acolhedora junto de famílias que se disponham a ofertar carinho e amor, pelo prazo máximo de 18 meses. O Ministério Público do Rio Grande do Sul está incentivando a ampliação do programa Famílias Acolhedoras nos municípios gaúchos. Na última semana, foi a vez de Cachoeira do Sul, Novo Cabrais e Cerro Branco receberem a visita do Centro de Apoio Operacional do MP em reunião de sensibilização para a implantação do serviço, que pretende garantir uma acolhida mais humana, sensível e pessoalizada a crianças e jovens, em detrimento aos lares institucionais do Estado. O Ministério Público promoveu recentemente uma introdução a esse assunto aos representantes das políticas públicas dos 3 municípios da comarca, na tentativa de sensibilizá-los, de esclarecer sobre o funcionamento dessa política de proteção que é preferencial sobre o acolhimento institucional. De fato, Cachoeira tem 2 casas de acolhimento, ambas, na verdade, uma casa desmembrada, né, em 2, mas pertencente ao Poder Executivo, diretamente ligada, subvencionada pelo Poder Público, e que acolhem hoje com a sua capacidade já extrapolada e já teria público, talvez, para se pensar em ampliação desse serviço. De qualquer forma, priorizando aquilo que a lei diz como sendo preferencial e priorizando os benefícios desse sistema de acolhimento, o Ministério Público resolveu provocar
aos chefes, aos gestores dos 3 municípios, um pouco de informação, de proporcionar um pouco de informação, de esclarecimentos sobre o funcionamento dessa modalidade, sobre as suas vantagens, especialmente para a população atendida, para a comunidade infanto-juvenil que venha a ser usuária, né, dos serviços e, de certa forma, da contrapartida financeira, que para o município é muito menor do que a manutenção de uma casa de acolhimento, de toda uma estrutura física e humana que envolve esse serviço. O programa pretende priorizar a acolhida e guarda temporária de crianças e jovens que foram afastados de seus responsáveis legais por famílias que tenham interesse e condições de ofertar um lar temporário. Essas famílias são previamente cadastradas, orientadas e capacitadas para receberem crianças e adolescentes. O período máximo de permanência com as famílias é de 18 meses. Neste tempo, crianças e jovens experimentam a vivência familiar mais próxima da realidade, com amparo, amor, aceitação e individualidade. Um programa que não pode ser confundido com a adoção. Inclusive, não existe a possibilidade de uma família se habilitar nas 2 modalidades. Ou ela é uma pretendente à adoção, ou ela é uma pretendente a essa família acolhedora, que se chama, né, que substitui o acolhimento institucional de forma transitória, né, por um prazo que já é previsto previamente na lei, limitado a 18 meses, que tem preferência sobre o acolhimento institucional. Família acolhedora individualiza uma proteção e proporciona um contexto de rotina familiar para essas crianças, coisa que eles também não têm no acolhimento institucional. O acolhimento institucional se torna profissional, de certa forma, porque ainda que se tenham debates, as crianças participam da rotina da casa, participam da rotina do dia a dia, participam das decisões e têm que participar, elas têm liberdade de visitar suas famílias, elas têm que ter convívio comunitário, elas têm que ter convívio escolar, mas é uma rotina diferente de um convívio de família, com as festas de família, com as programações rotineiras de ida ao supermercado, de ida à farmácia, coisas que passam muito longe da rotina do acolhimento institucional, em que a refeição licitada chega num carro, é entregue ali, é guardada, é armazenada, a criança pode participar de todas essas rotinas que fazem parte de uma vida em família. Nos municípios de Cerro Branco e Novo Cabrais, o processo está em formação de equipes e captação de famílias. Já Cachoeira do Sul necessita ainda da elaboração e aprovação de lei regulamentando a política em nível municipal. Esse acolhimento familiar, que é prioritário a esse acolhimento institucional, é relativamente novo. Então, Cachoeira ainda não desenvolveu nem a lei municipal que é exigida para a implementação do serviço. Então, para que o município possa aderir a essa modalidade, ele precisa, em primeiro lugar, elaborar e publicar uma legislação que seja compatível com o seu plano municipal de desenvolvimento social, que comporte essa modalidade, que regulamente isso, inclusive porque existe remuneração da família acolhedora. Existe uma série de requisitos para essa família acolhedora, ela não pode depender desta renda proporcionada pelo recebimento desse salário, é importante que se diga, é o recebimento de um valor que está condicionado à permanência da criança ou do adolescente na família. Então, não é uma família que vai ter o seu sustento por aquele benefício, por aquela subvenção pública que é prestada. Isso é um exemplo do que a legislação tem que conter, mas é uma legislação complexa que elabora esse programa todo. Esse é o primeiro passo. Feito isso, aí então se passa a sensibilização da comunidade mesmo na busca, no recrutamento de famílias interessadas, famílias, digo, no sentido mais amplo, né? Indivíduos, o grupo familiar, uma pessoa sozinha, enfim, para esse cadastramento, para que eles estão logo recrutados, sejam treinados, sejam avaliados, né? E aprovados, chancelada essa lista, já possam integrar as opções para acolhimentos assim que acontecerem, seja determinados pelo juízo, seja realizados emergencialmente de forma excepcional pelo Conselho Tutelar, sujeitos posteriormente à homologação judicial. E hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Dados divulgados nesta semana pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que o trabalho infantil vem sendo reduzido desde 2020.
Apesar disso, os números continuam alarmantes. No ano passado, 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam nessa situação em todo o mundo. Desse total, cerca de 54 milhões exerciam atividades perigosas com risco à saúde e à segurança. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio a assistente social Daniela Fontoura da Mota. Daniela, muito bem-vinda ao NT Sul. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Eu agradeço, me sinto bastante honrada em nome até dos colegas, né, da minha profissão e que atuam com essa temática que é bastante complexa. Perfeito. E olha, você de casa pode ser incluído aqui na nossa conversa, tá bom? Mande a sua mensagem se você tiver uma pergunta, algo que você gostaria de tirar a dúvida. É um momento importante para isso também. Então, o código de área é o 51 99769 7129. Você pode enviar a sua pergunta. Hoje o povo está animado aí, mandando mensagens do Dia dos Namorados, mas para esse assunto aqui também, a sua participação é bem-vinda. Daniela, vamos começar contextualizando um pouquinho a situação do Brasil. Inclusive, tinha uma meta com a qual o Brasil se comprometeu de até 2025 erradicar o trabalho infantil. Infelizmente, nós não atingimos essa meta, né? Infelizmente, né? Um dos fatores, inclusive, foi a própria questão da pandemia, né, que os serviços tiveram que ser exclusivamente via remota, né? E algumas abordagens ficaram no completo limbo, digamos assim, né? Mas é uma questão que segue no enfrentamento e deve ser vista por todos os segmentos de gestão, porque impacta na qualidade de vida, né? Não tanto só no presente quanto no futuro dessa pessoa. Né? Então, a gente vê altos índices de evasão escolar, índices de adoecimento, que também, muitas vezes, a gente, buscando o histórico do contexto familiar, do contexto social, a gente vê que teve algo ou algum momento, uma pessoa que necessitou trilhar por esse caminho, né? Você me falava antes, inclusive, Daniela, que mais comum, por vezes, para se verificar que existe ali uma criança submetida a trabalho infantil, é quando esse caso chega, por exemplo, na UPA ou no hospital, já fruto de um acidente de trabalho. Por que é tão difícil identificar, se verificar que existe ali, de fato, um trabalho infantil? Pois é, a gente trabalha num âmbito cultural, né? Então, culturalmente, é visto que é importante aprender um trabalho, né? Desempenhar, não está se ocupando com outra coisa, está fazendo algo que vai ser produtivo, está ajudando a família, né? Então, mas isso pode desencadear outros N fatores. Então, a criança vai se desmotivando do estudo, né? A questão da produção e do recurso financeiro que a família pode vir a ter vista como algo significativo, que realmente é melhor a criança estar ali trabalhando do que estar na escola, principalmente no âmbito rural, né, que a gente sabe também que há uma deficiência, uma escassez de mão de obra, de profissionais, né? E então a gente entra num contexto muito delicado e que precisa de uma sensibilização e de um conhecimento. Nós sabemos que a nossa 8ª coordenadoria aqui tem acompanhado esses dados, que muitos casos, sim, que chegam, principalmente aqui de Cachoeira e de cidades da região, são os casos que são constatados quando no hospital ou na unidade de saúde. Claro. Acho que uma coisa importante para a gente trazer aqui a conhecimento, né, para a gente discutir, é efetivamente o que caracteriza o trabalho infantil, né? Porque tem aquela coisa, quer dizer, a criança também, ou o adolescente, ele passa por um trabalho não diria, né? Mas por uma formação na sua casa, aquelas coisas básicas que ele precisa fazer, que todo pai e mãe vai pedir, né? Então, o que uma criança, o que um adolescente podem efetivamente fazer que não caracterize o trabalho infantil?
Isso é muito importante, porque as crianças também usam dessa fala muito para jogar com os pais, que é educação, né? Que é obrigação. Tô arrumando a minha cama, tô sendo oprimido aqui em casa. Sim. Na verdade, toda tarefa, né, que ela tem esse cunho pedagógico, ela é importante. A criança tem que ser estimulada e ela tem que aprender também a ter a autonomia, né, a ter o desenvolvimento. Mas tudo isso adequado à sua faixa etária, né, para que também não gere um dano físico, psicológico, que não venha a afetar, né, a educação. Então, é preciso ter esse olhar. E existe o trabalho remunerado e não legalizado, é o que não deve ser. Nós temos hoje a condição do aprendiz. O aprendiz, ele é para a criança, né, o adolescente, a partir de 14 anos, que ele já tem como reconhecimento, ele é amparado pela CLT, então ele tem os direitos, né, de trabalhar de 4 a 6 horas, e tem que frequentar a escola, né, tem todo o acompanhamento, tem direito a férias, tem direito, né, a licenças, ele tem um suporte legal. Esse é o devido. E tanto para aquela criança, adolescente, né, não criança, adolescente, que está também dentro de um comércio, dentro de uma empresa que seja familiar. Ele também deve estar amparado na condição de aprendiz. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, as tarefas que a família, né, vai direcionar são importantes, muito importantes. Vão fazer toda a diferença na vida. Então, assim, adolescentes não usem isso contra os pais, né? Porque isso faz parte do desenvolvimento e para a convivência social, né? De organização, é muito importante. A gente hoje também vive a era da tecnologia. E a questão da tecnologia também tem trazido um novo questionamento, né, sobre o surgimento de imagens de adolescentes, se isso é permitido. Pois é, eu acho que esse é um ponto que é bem importante a gente falar, né, porque, como você menciona, cada vez mais a gente vê imagens por aí, inclusive influenciadores mirins, como às vezes são chamados, né, porque são fofinhos, porque falam engraçado, aquela coisa toda, começam a viralizar na internet, daqui a pouco tem crianças ali, adolescentes, pouca idade, com um alcance que é muito grande. Qual que é o limite disso? E até também considerando que, às vezes, aquela pessoa que está ali em formação, ela não consegue ter o alcance do que aquilo pode lhe trazer, lhe causar no futuro, às vezes até num futuro próximo. Então, qual que é a responsabilidade dos pais? De que forma, né, essa criança e esse adolescente podem ser usados ali para uma publicidade, às vezes do comércio da família e tudo mais. Acho que é importante a gente falar disso, né? Sim. Isso é visto como um trabalho artístico. Né? Então, no trabalho artístico, que anteriormente nós tínhamos só crianças, né, e adolescentes que a gente via nas telas, né, filmes. Agora nós temos a questão da transmissão. Então, ele deve ser também autorizado por um juiz. Né? Então, mediante a autorização judicial, é possível, sim, realizar esse tipo de trabalho. Precisa ter autorização judicial, precisa ter uma supervisão, né, de um responsável, de um adulto, sempre cuidando que não vá prejudicar, né, na frequência escolar, não vai impactar no desenvolvimento social, psicológico, emocional da criança. A criança precisa ser criança, o adolescente precisa viver a fase do adolescente, ele precisa ter aquele momento. Ele não é o responsável, o provedor, né, de um núcleo familiar. Isso é algo que tem que ser muito bem pensado enquanto família, né, muito bem administrado, para que não gere danos, né, no futuro e que não impactem nessa condição de crescimento. Claro. Eu acho que é importante também a gente trazer aqui para quem nos acompanha, que às vezes a gente ouve muito assim, mas hoje em dia com essas legislações,
a criança já não pode fazer mais nada. É por isso que vai parar no mundo das drogas, muito senso comum. Né? E é uma preocupação legítima, evidentemente, de muitos pais. Então, pelo que você está nos trazendo aqui, tanto com essa possibilidade do menor aprendiz, com essa questão de uma autorização judicial para alguma atividade como essa, de quem vai produzir um conteúdo online. Então, também existem caminhos. Então, as famílias, elas têm ferramentas hoje à disposição para que o adolescente possa se desenvolver, né? Sim. O trabalho, ele tem um foco muito importante, né? A Cachoeira do Sul conta com esse tipo de trabalho aqui, de uma equipe dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente vê que é o trabalho hoje focado na sensibilização, porque culturalmente, até nós mesmos, vamos pensar, a gente também pensa, é melhor estar ocupado, é melhor estar fazendo algo produtivo, estar trabalhando, né, do que ficar vulnerável para outras situações. Mas a gente não pode esquecer que também estamos num processo de aprendizado bastante significativo, né? Após pandemia, então, houve muitas alterações, até dentro de contextos de convivências familiares e sociais. E a gente vê que o trabalho das escolas, a integração das escolas, ele está acolhendo de uma forma bastante ampla, né? Ressignificando essa questão da educação, né? Buscando trazer também as famílias para proximidade, para fazer pactuações, acordos, para que essas crianças possam, sim, ter uma qualidade de vida e que possam, né, ter uma formação que potencialize a elas, né, o mercado de trabalho. Nós temos hoje CIEE, que oferta o programa Jovem Aprendiz. Existem várias outras entidades que não necessariamente o sistema, né, do CIEE, do Rio Grande do Sul, já fazem a contratação e dão suporte para que eles sigam estudando e também tenham uma formação adequada para a entrada, o início no mercado de trabalho. Né? E crianças e adolescentes com deficiência, esses também são público com direito ao mesmo acesso. Aí a gente entra numa questão que muitas vezes assim, as crianças com deficiência, adolescentes, eles têm um benefício, que é o benefício fornecido, né, a prestação continuada do INSS, mas em nada isso prejudica essas crianças. Né? Existe uma questão legal, com suporte legal, e que elas também devem ser acolhidas, devem ser potencializadas. Né? Claro. Daniela, o pessoal aqui me alerta também sobre uma pergunta que vai chegando aí da nossa audiência. Por exemplo, quem tem o seu filho, o filho pode ser, de repente, o rosto daquela loja para fazer uma publicidade? Isso legalmente é autorizado? Ou é uma questão básica, o juiz tem que autorizar? Tem que ser autorizado, porque é o uso da imagem também, e a gente pensa que é uma criança, né? A gente, normalmente, toda atividade onde tem uma criança, um adolescente, é necessária a autorização de responsáveis, autorização legal. Então, para não ter risco, para não ter danos, é muito importante. Sobre a questão também que às vezes a gente termina vendo, né? Tem ali uma pessoa pedindo algum recurso, a criança junto. Isso termina acontecendo muito, por vezes, em semáforos, em paradas de ônibus. Existe alguma fiscalização, algum acompanhamento para isso? Olha, deveria existir. Né? E isso não é atribuição única de um fiscal, isso é atribuição de todo cidadão. Né? Nós somos responsáveis pela proteção das crianças e adolescentes. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que fazer uso desse conhecimento também. Existem setores da assistência social no município,
né, setores da saúde, o próprio Conselho Tutelar. O primeiro contato seria Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Sim, porque o Conselho Tutelar, né, ele tem o dever de zelar pelos direitos, né, das crianças e adolescentes. Daniela, preciso ser inconveniente aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, mas quero te agradecer muito pelas dicas tão importantes, pelos esclarecimentos sobre esse tema que é tão importante para todos nós, não é, para a nossa sociedade. Queremos uma sociedade harmônica e que todos possam vivenciar de forma plena os seus direitos. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui no NT Sul. Esta edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E eu espero você amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!